Você acha que você se alimenta direitinho? Você come 5 porções de fruta todos os dias? Sim? Não? Pode ser que esse tema te dê uma indigestão. A gente vai escrever sobre os desafios relacionados à alimentação no Brasil. Bom, para conversar sobre a alimentação do brasileiro na contemporaneidade e os seus desafios, uma primeira forma de contextualização é uma alusão histórica. Você pode falar, por exemplo, da evolução do sistema capitalista, da globalização, da tecnologia e do mercado de trabalho, que fazem com que o indivíduo, às vezes, não tenha tempo de se alimentar adequadamente. Nesse caso, gente, nada de usar a expressão vida corrida, fica muito informal. Fale de cotidiano atribulado ou um dia a dia cheio de tarefas, tá? Então, cuidado com o excesso de oralidade. Outra introdução boa para esse tema e que se encaixa em vários outros temas, como a discussão sobre agrotóxicos, orgânicos e outros aspectos, é a introdução por definição. E eu sugeriria a definição de segurança alimentar. O que é a segurança alimentar? É o conjunto de normas de produção, transporte e armazenamento de alimentos visando a determinadas características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais padronizadas e que garantam a segurança do consumidor, que fazem com que os alimentos sejam adequados ao consumo. Vale a pena também usar a introdução por apresentação de dados estatísticos. Por exemplo, a obesidade no Brasil cresceu 60% nos últimos 10 anos. Em 2016, por exemplo, 18,9% dos adultos brasileiros eram obesos e 53,8% tinham sobrepeso, o que mostra que a questão da obesidade e o sobrepeso no Brasil hoje são uma questão de saúde pública, o que é muito interessante para o Enem, que é uma prova que está preocupado não apenas com os problemas individuais, ele gosta de uma discussão mais coletiva, mais ampla. Já que eu sou a louca dos documentários, eu apostaria também numa referência à produção cultural, mencionando alguns documentários. Por exemplo, existe o Muito Além do Peso, que fala sobre obesidade infantil e juvenil. Entretanto, você não precisa falar só da alimentação das crianças. Afinal de contas, a alimentação da criança frequentemente é um reflexo da alimentação da família. Existe também um documentário norte-americano chamado Fed Up e existe um outro britânico chamado What the Health. Os dois documentários estrangeiros vão falar da crise de obesidade no mundo e o quanto isso está ligado a um consumo excessivo de alimentos ricos em carboidratos e gorduras. Por fim, se você quiser, a nossa campeã de audiências, a introdução por frases nominais, em que você vai fazer uma lista das consequências negativas da alimentação pouco saudável. Obesidade, hipertensão, diabetes. Diversos são os prejuízos individuais e coletivos da falta de uma alimentação adequada entre os brasileiros na contemporaneidade. Tomás está ali atrás da câmera rindo porque ele ama esse tipo de introdução. Ok, você já tem o gancho, a contextualização, aquela primeira e segunda frase que vão te ajudar a escrever o seu texto, mas eu preciso que você se posicione, que você apresente a sua tese. Sem dúvidas, o formato de tese mais fácil de fazer nesse tema é a chamada tese por problematização, em que você apresenta as consequências negativas do tema. Nesse caso, você vai mostrar que a alimentação inadequada gera problemas individuais como obesidade, hipertensão, diabetes, câncer, perda da qualidade de vida e de saúde pública. Por exemplo, o aumento da demanda devido ao crescimento de doenças crônicas e como isso é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Outro formato de tese que pode funcionar para esse texto é a chamada tese por responsabilização, que eu casaria com a tese por antecipação da proposta. Você pode mostrar que a promoção de uma educação alimentar e nutricional, e a gente tem uma sigla para isso, EAN, é responsabilidade do governo, especificamente do Ministério da Saúde, que frequentemente se mostra negligente, conivente e incompetente em garantir a saúde no que a gente chama de medicina preventiva. Só que existem outros dois responsáveis pelo problema. Também cabe às famílias e à escola zelarem pelos hábitos alimentares das crianças e formarem um público mais consciente das suas escolhas nutricionais.
Como eu já falei na nossa aula sobre a competência 2, uma das queridinhas do Enem é a chamada tese por contraste. Ah, Jana, mas como é que eu vou fazer um contraste nesse tema? Simples. Apesar da relevância da alimentação na qualidade de vida e na saúde, ela é tratada com descaso por parte dos brasileiros. Ou então, você pode mostrar o contraste entre o histórico nacional marcado pela fome e o presente caracterizado pela ascensão e pela predominância da obesidade. Um dado muito curioso: hoje no Brasil morrem mais indivíduos em decorrência dos desdobramentos da obesidade do que da fome. Ok, agora que você já introduziu o seu texto, você já se posicionou acerca do assunto, a gente precisa desenvolver o seu texto. Eu sugeriria para esse texto uma estratégia de desenvolvimento por causas e consequências. E aí é a hora da gente se perguntar: quais são as principais causas desse fenômeno dos maus hábitos alimentares do brasileiro? Vamos lá. Primeiro, existe um certo desconhecimento, uma ignorância do brasileiro típico acerca dos conhecimentos mais básicos sobre nutrição. Por exemplo, os principais grupos alimentares, a necessidade de hábitos alimentares regulares e saudáveis. Além disso, mesmo que o indivíduo tenha esses conhecimentos básicos, às vezes falta a esses indivíduos o tempo necessário para se alimentar corretamente. Afinal, a pressa que marca o contexto contemporâneo é um dos principais empecilhos à manutenção de uma alimentação equilibrada e regular. Outro fator dessa situação é que os rótulos no Brasil ainda são pouco compreensíveis e às vezes chegam a ser manipuladores. Às vezes as informações elas não são mentirosas, mas elas dão uma disfarçada na realidade. É o caso, por exemplo, dos alimentos que falam que são sem açúcar. Na verdade, eles são sem adição de açúcar, porque às vezes o alimento tem carboidrato e carboidrato é açúcar, né? Esses rótulos, que são pouco compreensíveis e às vezes manipuladores, fazem parte de um fator mais amplo, que é a publicidade da indústria alimentícia, que foca principalmente em crianças para vender alimentos ricos em açúcar, em gordura e em sódio. Então eu vou retomar uma indicação que eu dei lá na sua introdução: ver o documentário Muito Além do Peso, que vai discutir também essa publicidade da indústria alimentícia. Nos últimos anos, paradoxalmente, a vontade de se alimentar de uma maneira saudável tem feito com que as pessoas tenham se alimentado pior. Afinal de contas, a partir das redes sociais, a gente vê a reprodução e a multiplicação de mitos e modismos alimentares, as dietas da moda, a retirada de grupos alimentares inteiros ou a inclusão excessiva de certos alimentos na dieta. Isso também é piorado pelo alto custo dos produtos mais saudáveis. Dependendo do seu cotidiano e do seu perfil socioeconômico, é muito mais caro se alimentar bem do que consumir, por exemplo, fast food no Brasil. Ok, mas qual que é o problema desses maus hábitos alimentares? Quais são as consequências? A gente vê um crescimento entre a população brasileira e, mais alarmantemente, entre as crianças brasileiras, das chamadas doenças crônicas, que se desenvolvem ao longo do tempo: diabetes, hipertensão, câncer e obesidade. Lembrar, gente, obesidade é considerada uma patologia. A obesidade é considerada hoje uma síndrome metabólica, porque ela altera profundamente a produção de uma série de substâncias, majoritariamente hormônios, no corpo dos seres humanos. A gente tem também a anemia. Lembrar, comer muito não é necessariamente comer bem, e a gente tem o crescimento de adolescentes anêmicos no Brasil. Há também o desenvolvimento dos chamados distúrbios alimentares, as compulsões, a anorexia e a bulimia. Todo esse quadro leva a uma perda da qualidade de vida e, em alguns casos extremos, estou falando dos Estados Unidos, mas pode acontecer no Brasil, uma redução da expectativa de vida. Alguns resultados preliminares indicam que as crianças de hoje nos Estados Unidos, pela primeira vez, viverão menos do que os seus pais, por causa da obesidade e dos seus desdobramentos. Como o Brasil tem copiado dos Estados Unidos o aumento da obesidade entre crianças, adolescentes e jovens, pode ser que essa tendência venha para cá também. Ok, mas como é que eu vou resolver isso tudo no meu texto? Primeiro, a gente pode pensar na responsabilidade da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa pode forçar
porque ela faz as políticas públicas de saúde no Brasil, a adoção de regras mais rígidas para os rótulos de alimentos. Por exemplo, a utilização de fontes maiores, a adoção de uma linguagem mais clara, mais próxima do público leigo e os selos com advertências. Por exemplo, em alguns países, os alimentos muito ricos em açúcar vêm com um selinho que mostra que aquele produto representa um risco para a saúde. A exemplo do que é feito, por exemplo, com os maços de cigarro no Brasil. A Anvisa é subordinada ao Ministério da Saúde. Ele pode elaborar campanhas midiáticas que informem a população sobre os princípios de uma alimentação equilibrada, sobre os modos de economizar tempo e dinheiro em refeições saudáveis. Essa ação do governo federal pode ser apoiada por ONGs ligadas à questão alimentar. Essas ONGs podem promover a divulgação das vantagens dos chamados alimentos minimamente processados, ou seja, os alimentos que estão in natura, que não passaram pelo processo de industrialização. Essas ONGs podem também divulgar as listas de feiras e de produtores orgânicos. Elas podem fazer campanhas em que se ensinem receitas fáceis, práticas e saudáveis para que se alimentar bem não dê tanto trabalho assim. Já que o Enem ama uma proposta feita pela escola, você pode falar que o Ministério da Educação, em parceria com as escolas, deve promover a inclusão de aulas de EAN, lembra dessa sigla? Educação Alimentar e Nutricional na grade curricular, e palestras voltadas aos responsáveis pelas crianças e adolescentes. Isso é uma iniciativa que eu usei lá do Japão. O governo japonês estabeleceu aulas de EAN no currículo de todas as escolas infantis e os pais são obrigados a assistir a pelo menos uma aula dessas por mês. Afinal de contas, normalmente quem forma o hábito alimentar da criança e adolescente é o núcleo familiar. Então, a aula de hoje, qual era a ideia? Você se sentir seguro para escrever sobre a alimentação do brasileiro e você se questionar se aquele achocolatado que fica do lado da sua mesa de estudo é a melhor opção nutricional. Te deixo com essa dúvida na cabeça, mas com a resolução dos seus problemas na redação. Até!